Livre de ansiedade. Robert L. Leahy. Os transtornos de ansiedade que uma parcela da população carrega têm parte de sua origem no modo de vida de nossos ancestrais, há centenas de milhares de anos, que nos legaram o medo, que os fez sobreviver, como herança. Entender os nossos medos e tratá-los é a proposta do autor e terapeuta cognitivo Robert L. Leahy, que por meio de conhecimentos motivadores de nosso processo evolutivo e informações relevantes acerca dos desajustes mentais, nos predispõe à autoajuda e ao tratamento profissional em Livre de Ansiedade. As técnicas delineadas nesta obra são acessíveis a todos os que sofrem de ansiedade e buscam o equilíbrio de uma mente ajustada com os avanços da civilização moderna. Entendendo a ansiedade, sua adaptação e suas regras. A ansiedade pode ser uma doença incapacitadora. O transtorno de ansiedade tem sido associado a problemas cardíacos, hipertensão e outros. Compõem o quadro os seguintes transtornos: fobia específica, transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, transtorno de ansiedade generalizada, TAG, transtorno de ansiedade social, TAS, ou fobia social e transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Todos trazem, em algum grau, a predisposição genética e podem incentivar a depressão, desequilibrar a saúde física, reduzir a efetividade no mundo e prejudicar as relações. O medo ajudou nossos ancestrais a sobreviverem em um ambiente primitivo. Foi instrumento para que a prudência se desenvolvesse em nós. Uma necessidade antiga que se enraizou como crença, em forma de regras, em nossa constituição psicológica, e não faz mais sentido com a civilização atual. Se obedecidas hoje, desenvolverão o que nossa sociedade chama de transtorno de ansiedade. Essas regras são: 1. Detecte o perigo. 2. Transforme o perigo em catástrofe. 3. Controle a situação. 4. Evite ou escape. Uma parte da mente, acima e além da mente primitiva e mais afinada com o mundo de verdade, o de hoje, reescreve as novas regras. As regras da pessoa razoável. 1. Veja as coisas de maneira realista. 2. Normalize as consequências. 3. Abandone a necessidade de controlar. 4. Assuma sua ansiedade. Isso é perigoso. Fobia específica. Fobia específica é um medo que se liga a um estímulo determinado sem razão aparente. De ordem universal, seu diagnóstico é de 11% dos adultos em algum momento de suas vidas, com leve propensão para as mulheres. Mais comumente se manifesta através de animais. Porém, a lista de fatores que pode acioná-la é ampla e irregular. Ela pode ser aprendida ou inata. A maior parte das fobias específicas pode ser tratada sem o uso de medicação e tende a trazer significativos resultados quando acompanhadas por um terapeuta cognitivo-comportamental qualificado. Algumas regras primitivas que indicam a fobia específica são: busque indicações de que a situação é perigosa. Você deve ter certeza absoluta, ou então a situação é perigosa. Será uma catástrofe, poderá matá-lo, etc. Superando a fobia específica. Ouça quais são as principais técnicas de superação como modelo guia para todos os demais transtornos que serão descritos aqui. Identifique seus medos. O avião vai cair, por exemplo. Faça uma avaliação do medo nos seguintes níveis: nada, um pouco, moderadamente, muito e extremamente. Identifique seus comportamentos de segurança e evitação. Para lugares altos, utilize somente as escadas. Por exemplo, para lugares altos, você utiliza somente as escadas, dispensando elevadores. Desenvolva a motivação para a mudança. Pese os custos e os benefícios da superação do seu problema. Por exemplo, investir dinheiro em tratamento, custo. Viajar de avião sem medo, benefício. Pode ser que a motivação para fazer algo venha depois de você começar a fazê-lo. Construa uma hierarquia do medo.
Liste as situações relacionadas ao seu medo, da menos à mais assustadora. Atribua-lhes valores de 0 a 10, unidades subjetivas de incômodo, USIs, deixando por último a mais improvável, que é justamente seu medo. Por exemplo, o prédio, caminhar até o elevador, apertar o botão, ver as portas se abrirem, entrar, ver as portas se fecharem, subir ou descer alguns andares, presenciar o elevador parar em andares diferentes e, finalmente, chegar à ideia de que o elevador pararia ou cairia. Avalie a racionalidade do seu medo. Seu medo é racional ou extremo. Isto é, você pode ter medo de voar, mas também pode acreditar que o seu medo seja racional e que voar de avião seja perigoso. Mas qual é a probabilidade de morrer em um avião? Faça uma imagem teste do seu medo. Observe as pessoas entrando e saindo do elevador. Constate que é uma ação segura. As pessoas chegam a salvo. E então, imagine a si mesmo. Depois, exerça a prática de imaginar com base na hierarquia do medo. Anote o seu registro da exposição imaginária. Pratique a exposição na vida real. Após exercitar bastante a exposição imaginária, coloque-se de verdade em uma situação que induza ao medo. Escreva exatamente o que você prevê que vai acontecer, o que de fato aconteceu e, em uma escala de 0 a 10, sua ansiedade ou medo antes, durante e depois da exposição. Comprometa-se com uma estratégia de longo prazo. Pratique regularmente as técnicas anteriores. Isso fortalecerá o seu domínio do medo. E, por fim, reescreva o seu livro de regras racionais para a fobia. Seu medo não lhe diz nada sobre o perigo real. Emoções não são a realidade. Você provavelmente não tem evidências de que a situação será catastrófica. Você já teve essa crença antes e ainda está vivo. Use todas as informações, não apenas sinais de ameaça. Você pode ser mais forte do que pensa. Estou perdendo o controle. Transtorno de pânico e agorafobia. O transtorno de pânico é a manifestação regular da agorafobia, cujas situações levam de maneira consistente a ataques de pânico. O ataque de pânico é o surgimento de ansiedade acerca do que acontece em seu corpo. Falta de ar, fortes batimentos cardíacos, sufocamento, uma sensação de ruína impeditiva, entre outros. A agorafobia é o medo de lugares ou situações que acionam um ataque de pânico. O esforço vigoroso, estar sozinho, dirigir por sobre pontes ou em túneis, águas profundas, elevadores, etc. As regras do transtorno de pânico e a agorafobia são: detecte o perigo. Você enfoca suas sensações como sinal de perigo. Catastrofize o perigo. Você interpreta as sensações como ameaçadoras à vida. Controle a situação. Você tenta controlar a sua respiração ou usa comportamentos de segurança. Evite ou escape. Você evita situações que o tornem ansioso ou você escapa delas. Superando a fobia. O tratamento para o transtorno de pânico adota as mesmas técnicas da fobia específica. Porém, o critério não é se você fica com medo ou não em determinadas situações, mas se o seu medo é de suas próprias reações físicas e mentais, mais do que da própria situação. Portanto, conforme o roteiro descrito no item anterior, pratique a exposição aos sintomas do pânico, físicos e mentais. As intervenções mais poderosas no tratamento são simplesmente entender o problema e eliminar os comportamentos de segurança. Dessa forma, seu novo livro de regras para seu transtorno de pânico e agorafobia reescreve. A excitação fisiológica inicial não é perigosa. A tontura pode ser comum e razoável de ocorrer em qualquer pessoa. Nada de terrível está de fato acontecendo. Estar agitado não é a mesma coisa que perder o controle. Pode ser um sinal de que você está se sentindo ansioso. Eu não preciso detectar o perigo porque não há perigo algum. Não enfoque em seus batimentos cardíacos. Olhe o entorno em suas cores e formas. Não preciso me preocupar, pois não há nada de perigoso na ansiedade ou na agitação inicial. Todos se sentem ansiosos às vezes. Preciso fazer as coisas que me deixam ansioso. A ansiedade é desagradável, porém temporária, normal e não letal.
Eu não preciso de comportamentos de segurança para controlar alguma coisa, pois não há nada de perigoso acontecendo. O transtorno de pânico, se não for tratado, pode resultar em depressão e pode levar algumas pessoas ao suicídio. Uma terapia cognitivo-comportamental altamente estruturada possibilita a melhora substancial do transtorno em até 85% em 2 meses, segundo estudos. Nunca é o suficiente. Transtorno obsessivo-compulsivo. Transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, pensamentos ou imagens intrusivos e recorrentes que o indivíduo considera indesejáveis ou desagradáveis e dos quais tenta se livrar com rituais de verificação, limpeza, contagem, confissão, entre outros. Algumas das regras que mantêm vivo o TOC se baseiam em avaliar e tratar os seus pensamentos e sentimentos como singularmente estranhos e ter de monitorá-los, pois são bizarros, maus, loucos ou perigosos, e a mesma coisa que a realidade. Não conseguir neutralizá-los é um mau sinal. Evitar quaisquer situações que acionem suas obsessões. Superando o TOC. As técnicas já descritas aqui prevalecem com a diferença de que todas as anotações devem ser feitas com base em todos os medos que são construídos em torno de pensamentos indesejados, obsessão, e que lhe tiranizam a algum comportamento estranho, compulsão, comportamento de segurança. Por exemplo, lavar as mãos várias e seguidas vezes. Após realizar repetidas vezes o conjunto de técnicas, você constatará que os pensamentos não podem mudar a realidade, que a mente, ao invés de monitorar tais pensamentos, pode observar o que está à sua volta, o ambiente em que se encontra, e que a relação com sua obsessão pode ser mudada na medida em que você apenas a observa, mas não a obedece. Desta forma, as novas regras para o TOC são reescritas. Sim, mas e se? Transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG, é a preocupação crônica com muitas coisas ou com tudo, não só com um ou dois problemas específicos. Embora, em geral, comece com a preocupação de algo específico, as mulheres apresentam incidência 2 vezes maior que os homens. Sintomas frequentes: indigestão, fadiga, dores, tensão muscular, etc. Na maior parte dos casos, a preocupação precede a depressão. Algumas das principais regras que deixam as pessoas que sofrem de TAG acordadas à noite e as mantêm preocupadas o dia inteiro são: você precisa ter certeza absoluta. Há perigo em toda a sua volta. Se uma preocupação surgir na sua cabeça, você tem de fazer algo a respeito. Você precisa evitar qualquer desconforto emocional. Você não consegue viver o momento presente. Você precisa evitar fazer coisas que o deixem ansioso, etc. Superando o TAG. Limite sua preocupação a um horário e local específicos e teste suas previsões a respeito das preocupações. 20 minutos a cada dia, que não sejam antes de dormir. Você vai pensar: mas e se eu tiver uma preocupação em um momento diferente do que o horário da preocupação? Escreva-a e a deixe de lado até o horário da preocupação. Você constatará que é capaz de fazer isso e que, quando chegar o horário da preocupação, não estará mais preocupado de fato. Validar as emoções é parte fundamental do processo. Mantenha um diário e escreva nele várias vezes por dia durante um mês. Quando você analisar esses registros mais tarde, começará a perceber determinados padrões e a reconhecer os seus principais sentimentos: ira, confusão, felicidade, e a ver o que os aciona. Mais importante, você terá menos medo de senti-los. Sentimentos não machucam, apenas os comportamentos. Através de imagens criadas em sua mente, tente enlouquecer com as preocupações mais intensas e verifique que elas não chegam aos piores resultados possíveis. Faça o que você está evitando e assim perceberá que é possível ter preocupação com uma tarefa e executá-la mesmo assim. Nas tensões, pratique o relaxamento. A técnica relaxamento muscular progressivo, que corresponde a tensionar e relaxar cada músculo com tensão, mostrou-se bastante eficaz na redução de tensão física e do surgimento dos problemas. Pratique mindfulness,
uma prática de sair de nossos pensamentos e ingressar no momento presente, de observar o que está acontecendo no momento sem comentar, julgar ou interpretar. Por fim, preste atenção aos seus pensamentos. O estado de mindfulness é especialmente bom para isso, e certifique-se de que eles não são um reflexo da realidade, e sim eventos do presente. Essas técnicas usadas de maneira combinada consistentemente durante um período de tempo devem ter um impacto sobre o seu transtorno de ansiedade generalizada. São atividades diárias a serem executadas por muitas semanas a fim de haver progresso, e assim as novas regras de TAS foram reescritas. Estou tão envergonhado. Transtorno de ansiedade social. O transtorno de ansiedade social, TAS, pode ser conceituado como timidez que limita e impede a interação com outras pessoas, ocasionando isolamento. Ele tem como essência o medo de ser avaliado negativamente pelos outros. Situações que geram ansiedade, como falar em público, sair para jantar, se aproximar de pessoas do sexo oposto, usar banheiros ou vestiários públicos, entrevistas de emprego, festas, entre outras. Prevêem resultados vergonhosos, por força de pensamentos negativos de quem sofre de TAS. As regras que garantem que você se sentirá tímido e constrangido antes, durante e depois dos encontros sociais se baseiam em crenças de autocrítica. Sou um fracassado. Preocupação com as interações sociais. Posso parecer um bobo. E comportamentos de segurança. Ingestão de álcool. Superando o TAS. O tratamento para TAS, assim como os demais transtornos, são exercícios que desafiam o pensamento que o sustenta e a reflexão sobre a crença que o embasa, tendo como foco central superar a autocrítica, a mudança de comportamentos específicos e a maneira geral como vê a si mesmo em relação às outras pessoas. Pare de criar hipóteses sobre o que os outros pensam. Não seja um leitor de mentes. Busque uma opinião positiva. Você atrai respostas positivas por meio de comportamentos positivos. Preste atenção ao que está sendo dito. Não perca o foco do diálogo planejando o que vai dizer a seguir. Dê a si mesmo a permissão de ficar ansioso. O sentimento de ter de se livrar da ansiedade é um fardo maior do que a própria ansiedade. Desista de rever os seus erros após um encontro social. Examinar todos os seus erros apenas alimenta sua ansiedade. Seja realista acerca de sua autoimagem. Muitas pessoas com TAS podem ser criativas, inteligentes e responsáveis, desde que se sintam seguras. Enfrente o seu pior crítico, que se encontra na sua mente. Elimine os comportamentos de segurança. Ironicamente, eles podem causar estranheza. Pratique seus medos, exagere sua ansiedade e dê crédito a si mesmo. Mais de 75% das pessoas com TAS podem ser ajudadas de maneira significativa pelo tratamento adequado, frequentemente em 20 sessões, com a maioria dos pacientes mantendo a melhora em período bastante posterior. Está acontecendo de novo. Transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, um transtorno de ansiedade provocado pela exposição a uma experiência que ameaça a vida ou em que há ameaça de danos ou ferimentos, com emoções e sintomas que duram por longo prazo depois de ocorrido. Medo intenso, horror, repugnância, choque e desamparo, irritabilidade, hipervigilância, impaciência e depressão, respectivamente. Seu impacto pode acarretar o uso de álcool e o abuso de drogas, além de problemas de saúde, incluindo o câncer e uma impressão de que jamais pode deixar o passado para trás. As principais regras que te fazem pensar que o trauma jamais passará, assim se resumem. Já que alguma coisa terrível aconteceu, coisas terríveis acontecerão de novo. Imagens e sensações são sinais de perigo. Tente se anestesiar, de modo que não sinta coisa alguma. Sua vida mudou para sempre. Superando o TEPT. As técnicas já descritas devem ser aplicadas especificamente na direção de superar o passado. Resumidamente, temos as principais novas regras de superação do TEPT,
relaxamento muscular contínuo e respiração consciente para avaliar o seu corpo. Exame dos custos e benefícios da mudança para encontrar a motivação. Observação. Não lute contra, observe imagens, sensações e pensamentos que a mente traz do trauma e constate que são temporários. Avalie suas crenças negativas e desafie aquela que diz que você está ainda em perigo. Na verdade, trata-se de algo ainda não processado integralmente por medo. Reconte sua história, o trauma vivido. Pode parecer assustador, mas é o caminho necessário para a cura. Reestruture suas imagens. Mude de um avião caindo para um avião sob o seu total controle. Exponha-se às sensações temidas. Trazer à tona de maneira segura, através de exercícios planejados, as sensações, tontura, batimentos cardíacos rápidos, que foram sentidos durante o momento do trauma. Pratique seus medos. Estabeleça uma hierarquia. Veja o item fobia específica. Imagine-se na situação, olhe fotos ou figuras que façam você se lembrar do trauma e, se possível, revisite a cena. É uma tarefa difícil, no entanto, forçar os limites dessa maneira é de longe o modo mais eficaz de superar TEPT. Para tanto, use a prudência e busque a ajuda de um terapeuta cognitivo-comportamental. Elimine seus comportamentos de segurança. Eles apenas reforçam a crença de que você está em situação de perigo. Eliminá-los é como remover as rodinhas extras de uma bicicleta. Recompense a si mesmo. É difícil ser portador de TEPT e revivê-lo novamente, no imaginário, como forma de superação. Comemore cada passo das técnicas concluídas e elogie-se. Considerações finais. A ansiedade é simplesmente um fluxo de energia. Você pode observar essa energia passando por você, da mesma maneira que a energia obtida quando se faz um exercício. As técnicas aplicadas a todos os transtornos de ansiedade seguem um padrão. A eficácia do tratamento está no pleno reconhecimento do transtorno de que você é portador, e pode ser mais de um, senão todos, e ter bem definido o ponto exato em que cada um se diferencia. A prática das técnicas descritas deve ser constante, pois as recaídas são uma possibilidade e são normais nesses transtornos. Insta Insights. Conhecer as causas da ansiedade é primordial para iniciar um tratamento. Relaxe e respire. A simplicidade é parte do processo. Acredite e permita-se. Exercite a racionalidade. Pode ser determinante para o reconhecimento e a superação dos transtornos. Neste livro, você aprendeu que o conhecimento das causas do desenvolvimento da ansiedade é por si só o primeiro passo para o início de sua superação. Empenhar-se na autoajuda e na busca de auxílio especializado e entender que a aplicação dos tratamentos deve ser um exercício constante possibilitarão uma vida com a liberdade de viver o momento presente, o que é característico ao processo evolutivo humano.